Meus amados, vamos abrir nossa Bíblia, sabe onde? No Salmo 51 de novo. É a terceira semana que nós vamos tomar por base o 51º Salmo, o Salmo de quebrantamento, de arrependimento do rei Davi. Na primeira semana nós falamos sobre coração quebrantado, ou sobre coração atormentado. Na semana passada falamos sobre colocar o coração na oração. E hoje vou continuar no tema coração, mas num outro caminho também importante que soma aos outros dois. Eu quero ler com você apenas 4 versículos, começando no versículo número 10. Antes, oremos. Pai, eu te peço em nome de Jesus, fale conosco, use-me por misericórdia e transforme-nos para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Salmo 51, 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Olha o 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Gente, Davi está desejando voltar a ter um coração puro. Está pedindo a Deus para ter um coração puro. E o coração puro do versículo 10 está ligado com a alegria do versículo 12. Quando eu voltar a ter um coração puro, eu voltarei a ter aquela alegria, a alegria da salvação. E essa alegria da salvação está ligada, por sua vez, com o versículo 15, com uma abertura de lábios que entoará um louvor. Ei, gente, eu preciso que Deus purifique o meu coração, que Deus me dê uma alegria profunda para que eu abra a minha boca e entoie um louvor. Eu não posso simplesmente abrir a boca e cantar o louvor, estando triste, ou estando abatido, ou estando sem um coração puro. Não um louvor verdadeiro, não um louvor genuíno. Posso até cantar triste um louvor genuíno, mas não sem um coração purificado nele, não sem esse mover do Espírito dentro de mim. Jesus diz em Mateus 15: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, como bem disse Isaías a vosso respeito, ao respeito deles. Eles fazem só de boca. Eles não têm um coração puro, logo não têm alegria e não têm um genuíno louvor. Isso me faz lembrar Mateus capítulo 21. Eu vou ser bem breve, mas preste atenção que isso aqui é precioso. Lá em Mateus 21, eu vou ler com você aqui, a partir do versículo 14, diz assim: os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Coisa linda. Está Jesus no templo, e doentes chegam perto dele, e ele os cura. Mas quando os chefes, os sacerdotes, mestres da lei, viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados, e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste o perfeito louvor. Olha que coisa interessante. Jesus entrou no templo e começou a confrontar toda a falsa religiosidade que estava presente ali. E a dizer para quem estava ali o seguinte: vocês não entenderam nada. Vocês estão vendo isso aqui como um comércio, como uma coisa humana. O interesse de vocês é totalmente humano. Mas quando meu pai permitiu a Davi fazer um projeto de templo, que depois seria construído por Salomão,
e que meu pai mesmo permitiu que fosse destruído para castigar o seu povo, e que meu pai depois deu graça para ser reconstruído. Quando meu pai permitiu que isso fosse feito, ele nunca pensou em criar aqui um ambiente de escravidão religiosa. O que meu pai queria é que esse lugar fosse uma casa de oração, a casa do meu pai, um lugar de comunhão com o Pai, um lugar de conexão com Deus, um ambiente favorável que facilitasse a conexão íntima com Deus. Esse sempre foi o desejo do meu pai. A casa do meu pai tem que ser chamada de lugar de intimidade, de oração. Então ele estabelece isso, e os enfermos, vendo Jesus ali, começam a se aproximar dele, começam a chegar pertinho dele, coisa que eles não faziam com os religiosos da época, porque eles repeliam os enfermos, tinham leis sanitárias muito rigorosas que afastavam os doentes deles, mas Jesus permitia. Ele quebrava algumas regras da cultura judaica da época, dos costumes da época, e deixava que os doentes chegassem perto dele, e Jesus curava todos os doentes. Enquanto essa cena maravilhosa, tanto de uma doutrina verdadeira sendo exposta, como de milagres que são sinais maravilhosos que estão acontecendo dentro do templo de Jerusalém, que é o lugar mais badalado da cidade. Jerusalém, na época de Jesus, o templo ocupava cerca de 40% da área da cidade. O templo era a cidade, o templo era o centro da cidade. Então está ali Jesus, no caso a cidade murada, né? Fora dos muros tinha umas aldeias, mas a cidade murada, o templo ocupava 40% dela, cerca de 40% dela. Então está ali Jesus no lugar mais importante da cidade, ele é centro das atenções, curando enfermos, pregando a verdade, e aí começa um bochicho nos cantinhos do templo, lógico, baixinho para ninguém ouvir. Esse aí é o Messias, esse aí é o Cristo, é Ele, o ungido de Deus, Ele é quem veio trazer o reino de Deus, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. Numa linguagem moderna, Ele é o nosso herói. E aí os adultos estão falando isso, cochichando, com medo dos religiosos que lideram o templo e não querem saber daquela conversa. Mas isso cai no ouvido da criança. As crianças começam a ouvir os pais falarem isso, e criança não é baú, criança não guarda nada. Ei, se você tem um segredo, não conte para a criança, que a criança vai largar o doce. E as criancinhas que estão ali ouvindo aquela conversa, quando veem Jesus fazendo os milagres, elas não aguentam. Elas estão ali vibrando com o herói que elas estão aprendendo a amar, ouvindo seus pais falarem para ela, e agora elas estão vendo o herói agir. Entende? Sabe quando você ouviu alguém falar bem de um jogador, de um artista, aí você agora chegou e foi ver o jogador no estádio, de pertinho, foi ver o show daquele cantor de pertinho, você não aguenta de emoção. Eram aquelas criancinhas ali, ouviam falar dos milagres de Jesus, agora estavam vendo ali, e elas não aguentam, as criancinhas começam a gritar: Hosana, Hosana, mas aquele coral de criança: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, seja próspero o teu reino, seja abençoado o teu reino, glória a ti, Jesus, bendito é você, Jesus, abençoado é você, tu és o nosso herói, você é o nosso salvador, Jesus. E quando aquela criançada começa a gritar isso, aí que os líderes religiosos ficam indignados, e eles vão até Jesus e dizem: você não está vendo o que está acontecendo? Você não está notando que as crianças estão gritando esse disparate ao teu respeito, esse absurdo, essa heresia ao teu respeito? Jesus fala para eles assim: sim, eu estou vendo sim, mas vocês não conhecem a profecia do Salmo 8? Ele não fala Salmo 8, mas a gente sabe que hoje é Salmo 8, ele fala: vocês não conhecem o que está escrito? Que da boca das crianças Deus tira o perfeito louvor. Ouça uma coisa, esse louvor perfeito, esse louvor espontâneo,
esse louvor incontido, essa adoração genuína, a qual Deus procura. Chegou o tempo em que meu Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse louvor só sai da boca de quem tem um coração infantil, de quem tem um coração puro, de quem tem um coração limpo, de quem tem um coração totalmente crédulo em Deus. Esse louvor não sai da boca de gente que se acha madura demais, que se acha sábia demais da vida, que acha que já entende tudo, que perdeu o encanto pela vida, gente que o olho não brilha mais, gente que não consegue ter herói na vida mais porque desconfia de tudo e de todos, gente que não consegue mais se maravilhar com nada, gente que aprendeu a simular, a falsear, a falar o que não está sentindo e a não falar o que sente de verdade. Gente que quando ama, cala o amor e não elogia por vaidade, para não dizer, eu não vou dar essa moral a ele não. E quando não ama, maquia um amor no coração que não existe, para enganar, para enredar o outro. Essas pessoas não conseguem trazer um perfeito louvor. Se conseguir dar um louvor, está longe de ser o louvor perfeito. Mas a criança não. A criança viu o herói ali e não aguentou. Jesus, filho de Davi. Hosana, bendito, salva-nos, esperança, nosso herói. Se fosse nos dias de hoje, tinham faixas, Jesus. Tinha uma faixinha na cabeça que escrito Jesus, Hosana. Estavam com camisas, Jesus. Iam chegar lá pintados com as frases, dizendo Jesus é o meu herói. Bandeiras de Jesus. Eles não aguentavam. As criancinhas se expressavam, cantavam, corriam para Ele, queriam tocar nele, queriam estar perto dele. E elas tinham uma alegria profunda. Ouça, é isso que Davi está falando aqui no Salmo 51. Davi pecou e ficou mascarando o seu pecado por 1 ano. Isso fez o coração dele ficar um coração hipócrita, fingido, sujo. Um coração que não tem mais essa alegria da salvação. Não tem mais esse espírito voluntário. Então a boca dele está travada por um genuíno louvor. E é por isso que ele fala, Senhor, cria em mim de novo aquele coração juvenil, puro, limpo, coração de criança. E aí eu vou ter de novo aquela alegria, quase inocente, quase boba. A alegria da salvação para o amargo, para o ranzinza, para o crítico, para o cético, parece até uma tolice. Olha o crente lá, todo alegrinho, todo felizinho, todo esperante, todo, saltitante, todo, alienado para eles. Nós somos alienados à realidade, mas não é não. Nós encaramos a realidade. Mas quem tem a alegria da salvação aprendeu a confiar nesse Deus em qualquer situação. E tem algo dentro dele muito profundo. Tem uma paz que excede todo entendimento. E o reino de Deus está no coração dele. Esse reino é paz, é justiça e é alegria no Espírito Santo. E ele é meio infantil mesmo. Ele parece bobo às vezes. Ele tem um toque, ele tem uma emoção incontida. Ele tem uma coisa gostosa que brota para Deus. Ele vê Deus como seu herói, como seu campeão. Ele vê Jesus como o grande amor da sua vida. E isso é um tanto quanto infantil, mas é maravilhoso. E Davi, eu falei, Senhor, eu não tenho mais isso. Minha boca está travada. Porque Davi era um homem sincero. Ele não gostava de cantar o que ele não sentia, de expressar o que ele não vivia. E fala, Senhor, cria em mim o coração puro, devolve a alegria, para minha boca voltar para aquele tempo antigo. Sabe o que Davi está dizendo? Ele está falando, por exemplo, do tempo quando ele foi buscar a Arca da Aliança, antes dele cometer os pecados que cometeu, que endureceram o seu coração. A Bíblia diz lá em 2 Samuel capítulo 6, que ele foi buscar a Arca da Aliança,
E ele ficou tão empolgado de saber que Yahvé estava agora vindo com a sua glória para pertinho dele, que Yahvé ia morar na frente dele. Davi construiu o tabernáculo, ou armou o tabernáculo e preparou para construir o templo, pertinho de frente para a casa dele. Meu Deus, ele estava empolgado de trazer Yahvé para Jerusalém. Ele ficou tão animado que o texto diz que ele tirou o manto real, pesado, pomposo, ficou só com uma estola fininha de sacerdote e pulava com todas as suas forças, grave a palavra força, com todas as suas forças diante da arca do Senhor. E era uma cena tão infantil, tão boba, que a esposa dele, Mical, que era princesa de nascimento, Davi nasceu camponês, Mical nasceu princesa, filha do rei Saul, olhou para aquela cena da varanda da sua casa, e o texto fala que ela desprezou Davi no seu coração. Que coisa ridícula, bem que pai não disse para eu não casar com esse tabaréu, o homem sem classe, que coisa feia, olha ali, no meio dos escravos, mal vestido, tirou o manto real, que coisa, meu Deus, que coisa ridícula esse homem. E Davi vem com o coração puro, limpo, e ele vem para abençoar a sua casa, e quando ele vai entrando em casa, Mical mal-humorada sai na porta e diz: que coisa feia, hein, seu roceiro, um rei tira o manto real e pulando assim, parecendo um bobo, no meio dos escravos. E Davi fala assim: olha, Mical, eu estava pulando diante do meu Deus. Sim, eu me humilhei diante dele e eu me humilharei ainda mais. Mas esses escravos que me cercam são os mesmos que me louvam também, porque a graça de Deus está sobre mim. Mical, parafraseando o que ele disse: seu pai que era pomposo, seu pai que era sabichão, seu pai que era metido a inteligente, a sábio, Deus rejeitou. Mas ele pegou lá no campo, com esse coração de menino aqui, que canta, que adora, que não se contém diante do Senhor, um coração que tem uma alegria profunda de servir a Deus. Eu não aguento essa alegria, então eu adoro, eu canto para Ele mesmo, eu me alegro nele mesmo. Deus quis esse tabaréu, Mical, fazer o quê? E para confirmar que Deus estava com Davi e não com Mical, Deus travou o ventre de Mical, e ela não teve filhos. Era disso que Davi estava com saudade, desse coração. Irmãos, interessante que o texto fala que Davi pulava com todas as suas forças. Esse coração infantil, juvenil, puro, que Davi tanto quer ter de volta, está totalmente ligado a uma força que o Espírito Santo ministra em nossa alma. Quando os fariseus procuram Jesus e dizem: Jesus, você não vai fazer nada, vai ficar aí quieto, deixando as crianças cantarem para você aqui dentro do templo de Deus, você vai receber louvor dentro do templo de Deus, Jesus, que absurdo é esse? Não é possível isso. Aí você está passando de todos os limites. Lá fora você deixa te cultuarem, mas aqui dentro do templo de Yahvé, você vai receber culto também. E ele diz assim: por que não? Da boca das crianças vem o louvor para o Senhor, e ali ele se coloca como Deus. Eu sou Deus, devo receber louvor aqui na casa do meu pai, porque eu e meu pai somos um. Mas o que é mais interessante é que ele fala assim: vocês não leram o que está escrito? Que da boca das crianças suscitaste o perfeito louvor? E onde está escrito isso no Antigo Testamento? No Salmo 8. Mas no Salmo 8, se você for ler lá comigo, não fala assim que Deus tirou do lábio das crianças o perfeito louvor. Fala assim, que versículo 2, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos tiraste força. Epa, Jesus mudou o texto? Ele citou o texto errado? Se atrapalhou? Porque ele fala: está escrito, está citando esse texto: do lábio das crianças e dos recém-nascidos suscitaste o perfeito louvor. Mas o texto original do Salmo 8,2 diz: do lábio da criança e do recém-nascido suscitaste força. Ele não errou, é porque ele sabe mais do que a gente. Ele está nos ensinando aqui
que louvor sincero e força são sinônimos. Grava isso no seu coração. O louvor que brota de uma alma renovada em Deus, de uma alma que tem uma alegria da salvação, é um louvor da força, da juventude da alma, do vigor da alma. Quem não louva a Deus de verdade, no fundo, está morrendo por dentro, está empedrecido, está sem a vida e sem o fluir de Deus no seu coração. Eu lembro quando assim que eu me converti, que coisa gostosa. Eu cresci na igreja, mas eu me converti com 15, 16 anos. Eu não aguentava ficar num culto sem chorar, sem louvar com todo o meu coração. Cantava junto, o que era aquilo? Era uma força, era uma vida. A alegria do Senhor, a nossa força é. Neemias capítulo 8, versículo 10, o povo está chorando. Neemias fala: não chorem, hoje é um dia santo para o Senhor. Comam, bebam e se alegrem, porque na alegria do Senhor vocês têm força. Davi disse: Senhor, me dá de novo, ó, vai encaixando as coisas, vai aprendendo. Me dá de novo, Senhor, o coração puro, o coração de criança, porque esse coração de criança me dá uma alegria, e essa alegria é minha força. E nessa força, o sinal dessa força é um louvor ao Senhor, é um bendizer a Deus, é um exaltar a Deus. Qual é o sinal da força de Jó? Quando tudo desaba, ele levanta-se das cinzas e diz: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aquele louvor renova ele, aquele louvor sincero restaura a sua alma. E quantas vezes eu, triste, abatido, angustiado, encontrei lá dentro de mim a alegria da salvação, porque essa ninguém pode nos tirar. Nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se eu encontro dentro de mim essa alegria pura da salvação, o que é a alegria da salvação? É a alegria de ser salvo, é o olho brilhando de encantamento. Não é a alegria de, ali está a minha bênção, não, é a alegria de, eu estou encantado, eu estou maravilhado, eu tenho um herói. Sabe aquele olhinho que você fica quando você assiste o filme do seu herói favorito? Eu nem gosto muito dos filmes de heróis modernos, porque eu acho muito bobos, mas eu gosto da ideia de alguém ter um herói, e se encantar e ser fã de um herói. E aí a pessoa vai lá e bota a camisa do herói, enfim, ele se espelha, ele tem alguém que acha, uau, aquela pessoa, se existisse, seria o máximo. É esse olhinho que nós temos que ter para Jesus. Ele não é ficção, ele é verdade e vida. Ele está agora mesmo assentado à destra do Pai, intercedendo por você, e o Espírito dele está aqui conosco. Eu percebo ele e ouço ele todos os dias da minha vida, e ele é heróico. E quando eu olho para Cristo, e eu vejo Cristo no meu irmão, que é a imagem de Deus para mim, e eu ouço o testemunho do Espírito Santo em mim, eu tenho que ficar maravilhado, tenho que me encantar igual criança. Hoje eu tive a alegria, que coisa, né? Que coisa. Hoje Paulinho e Narinha estavam me contando que Miguelzinho, coisa mais fofa do mundo, fica brincando às vezes em casa de ser o pastor Diogo. É brincadeira, gente. Aí eu estava reparando que ele brinca de ser pastor Diogo e bota a prima para ser a pastora Nana. Aí ele olhando para a gente, ele fica dizendo assim: pastora Nana, pastor Diogo, encantado. Eu não sou nada. Nana não é uma coisa, eu não sou nada. Mas na cabecinha dele, talvez aqui vindo pregar, né? Ele vê um herói e se alegra. Ele não queria nada, ele só queria estar ali comigo, com o Nano, e vinha e abraçava e beijava, uma coisa mais linda do mundo. E aquele olhinho brilhando.
porque para ele estava vendo ali um herói, alguém que ele gostava, que admirava. Isso traz alegria, é a alegria da salvação. Ei, volta a se maravilhar com o seu Deus, volta a se encantar com Ele. Para isso você tem que voltar a ter um coração puro. Jesus uma vez pegou uma criança, colocou no meio dos discípulos e disse: olha, se vocês estão aí brigando para ver quem é maior, mas eu digo a vocês não tiverem um coração como uma criança, humilde, simples, gente simples, gente leve, gente sorridente para a vida e para Deus, vocês nunca vão entrar no reino do céu. Eu estava vendo esse dia um documentário com minha filha do reino animal. É interessante que tinha um bicho lá parecido um boi na África, né? Não era gnu, não, era um outro bicho. Parece um gnu, mas não é outro, daqueles parecidos com. Enfim, o bicho nascia. Era impressionante como os filhotinhos brincavam, pulavam, saltitavam. Até no reino animal, a fase infantil, a infância animal, ela é saltitante, ela é alegre, ela é um cachorrinho, um filhote brinca mais do que o adulto. O gatinho, o filhote brinca, eles não têm aquele envelhecimento de alma que é sinal de perda de força. Davi disse: Senhor, cria em mim o coração puro de novo, tira essa sujeira, essas bobagens, essas idiotices da minha alma, essas cobiças, disputas, invejas, amarguras, incredulidades. Tira essa carranca de dentro de mim, Senhor. Essa desconfiança, essa presunção, essa arrogância, esse achar que eu sou alguma... Tira de mim, que eu quero voltar a ser menino. Eu quero voltar a ser o Davi que tinha aquela força para pular diante de ti. Nesse mesmo salmo ele fala: Senhor, me faz de novo ter um prazer, para eu ter uma alegria e gozar os ossos que tu esmagaste. Ele reconhece que esse coração impuro dele faz o corpo dele padecer. Ei, esse coração sujo está te fazendo envelhecer. Mais rugas, se você quer ficar bonita, mais rugas nascem no seu rosto, enquanto o seu coração fica amargo. Mais cabelos brancos aparecem na sua cabeça, enquanto o seu coração fica amargo. E nada contra o cabelo branco, até porque a beleza de cabelo branco é uma honra. Mas você envelhece mais rápido, a sua coluna fica mais fraca, seus joelhos ficam mais vacilantes, sua careca vai aumentando, sua barriga vai crescendo, seus ossos vão se fragilizando à medida que o seu coração não é puro. Salomão fala em Provérbios que o sentimento puro é vida para o corpo, mas a inveja, que é um sentimento ruim, ele fala ali como exemplo, é podridão para os ossos. Coração puro é alegria, e alegria é força. A alegria do nosso Deus é a nossa força, e essa alegria ela é comprovada quando a nossa boca explode em louvor. Eu não aguento, eu transbordo, eu canto. Sabe por quê? E aqui eu encerro. Sabe por quê? Porque quando eu canto, quando eu louvo, quando eu adoro, quando eu bendigo ao Senhor, eu dou vazão ao Espírito de Deus. É a melhor coisa que eu posso expressar na minha alma, é louvor ao Altíssimo. E é o momento que eu mais me alinho com o Espírito Santo, é quando eu louvo a Deus. Não há momento que eu possa me alinhar mais com o Espírito Santo do que naquele momento que eu louvo a Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o amor. E é por isso que Paulo vai dizer em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho. Como quem diz, eu sei que o vinho tem um papel na alma humana. Provérbios 31 diz: dá vinho ao amargurado de espírito para que esqueça suas dores. Eu sei que o vinho ajuda a alegrar, ele produz artificialmente uma alegria, mas vocês não precisam de vinho para se alegrar. Se encham do Espírito Santo, deem vazão ao Espírito Santo. Só que ele explica como. Ele continua o texto e fala assim: ó, se encham do Espírito Santo, que é melhor do que o vinho, porque o vinho alegra só um momento, mas traz devassidão, libertinagem, escravidão, vício, dor de cabeça, ressaca, prejuízo financeiro. O Espírito Santo não.
Ele é alegria contínua no seu coração. Ele é ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia a dia, porque está cheio do Espírito Santo. Aí Paulo diz, como sentir? Ele fala assim, ó, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. É assim que se dá, é assim que se enche do Espírito Santo. Lembre que o Espírito Santo não te enche de fora para dentro, ele já te encheu de fora para dentro quando você recebeu Jesus e recebeu o Espírito Santo. Ele hoje te enche de dentro para fora. Quando você dá vazão a Ele na sua alma, na sua consciência, Ele enche tudo. Isso acontece, Paulo fala, enchei-vos do Espírito Santo. Como? Cantando salmos, hinos espirituais, louvando a Deus de coração. De coração. Quando eu canto para Ele com o meu coração. Quando vem lá de dentro. Não é algo que vem de fora, sabe? Vem de dentro. Brota. Alegria. Eu sou como aquela criança que não aguenta. Saiu glória a Deus, saiu aleluia, saiu bendito é o Senhor. Tem uma frase de Alceu Valença na canção Anunciação, que eu gosto muito. Pastor, essa canção é esquisita, mas ninguém sabe o que ela significa, então para mim significa coisa boa. Ele começa a música, dizendo assim, ó, na bruma leve das paixões que vem de dentro. Isso é muito significativo. A paixão que vem de dentro é uma bruma leve. O que é uma bruma? É névoa, nevoeiro. É uma coisa que vem e te toma. E nevoeiro ninguém segura, ele brota, ele sai. Ele é leve, ele é gostoso. Não é algo imposto. Não é algo que te fizeram gostar. Você tem que louvar, tem que cantar. Levanta a mão. Canta assim, canta para lá, joga para cá, dá o glória agora. Diz aleluia, aleluia. Canta, igreja. Tem que cantar isso, essa aqui é a música da moda. Tem que cantar. Não. É a bruma leve da paixão que vem de dentro. É o verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. Onde eu adoro Jesus? No monte, tem que ir lá no monte, subir o monte para adorar, não. No templo, não. Você adora de verdade. Porque o Pai procura. O Pai procura essas crianças, esses puros, essas pessoas que não se embestaram a ser alguém. Eu sou alguém, eu não. Eu lembro que eu pensava um pouco assim, quando eu cheguei na igreja, que eu vi aquele pessoa chorando, de que coisa ridícula, eu nunca vou ser assim. Você é louco, que coisa ridícula, a mulher ali, toda chorando, aquele homem ali todo chorando. Aí quando eu me converti, eu era o que mais chorava. E se você não vive mais isso, Deus te convida a voltar para esse lugar. Voltar a esse primeiro amor, a esse coração puro. É isso que Davi está pedindo aqui, falando, Senhor, eu queria tanto ter de novo aquela força para pular diante da arca. Hoje eu não tenho mais, porque eu não tenho mais coração puro. Me embestei a rei. Me embestei a rei que faz o que quer, rei que manda, rei que pega a mulher do outro, rei que faz o que quer. Aí eu não tenho mais coração puro agora eu sou bestão aqui. Como eu queria estar agora pulando. E Mical me esculhambando, eu dizendo, Mical, eu estou nem aí. O prazer que eu estou sentindo aqui é tão profundo, a força da minha alma. E Davi pulava com todas as suas forças diante de Deus. Você tem que voltar a ser aquele que chorava diante de Deus, que cantava com a sua força, que louvava, que evangelizava, que amava, que era encantado com Jesus, que era como uma criança que não aguenta ficar calada, mas bota para fora o amor que você sente por Ele. Aleluia, eu quero orar com você, que Deus nos renove, que haja um renovo em nossa alma, uma purificação, que saia a bobagem, a vaidade, a presunção, o orgulho, besta. Para com isso. Sabe, hoje eu faço 34 anos, então estou caminhando, para a maturidade. Não sou mais um menino que começou a igreja. Começamos essa igreja, eu tinha 23 anos, eu acho, 23
23 anos. Agora estou com 34. Acho que estou jovem ainda, mas não tanto mais. E sabe o que eu mais quero hoje? É ser puro. É ser criança, é ser simples, é ser humilde, é ser amável, é não ter besteira no coração. Porque eu sei que é isso que me conecta com meu Pai. Vai falar: Senhor, dá-me um coração puro. Me faz criança de novo. Me dá aquela alegria que eu tinha de ser salvo. E abre a minha boca para entoar o teu louvor. Oh Deus, eu te peço, purifica o nosso coração, Senhor. Que nós voltemos a ter aquele coração puro e bem intencionado. Aquele coração que não vê nenhum outro interesse a não ser te honrar. Que te ama acima de todas as coisas. Que se encanta com cada movimento teu. Que se encanta com cada história da tua palavra, cada versículo, cada revelação. Cada culto é um prazer. Aquela alma de quem não vai para o culto a pulso, não vai encontrar os irmãos a pulso, mas que diz profundamente: alegrei-me quando alguém me disse: vamos cultuar, vamos à casa do Senhor, vamos encontrar os irmãos, vamos ouvir a palavra. Eu tive alegria dentro de mim. Eu gosto de te louvar. Eu gosto de orar, eu gosto de ler a palavra, eu gosto de servir. Eu te amo, Jesus. Eu te dou o meu melhor. Eu pulo diante de ti. A minha alma salta de amor pelo Senhor. Como uma gazela que salta em busca de águas, a minha alma salta em busca de Deus. Fico querendo te conhecer mais, te agradar, te perceber, maravilhado com os teus propósitos, maravilhados com o teu reino. Oh Deus, nos leva a esse lugar de pureza. Os nossos pecados nos impedem disso. Senhor, nos perdoa, nos lava, nos limpa, nos corrige, nos santifica. Queremos ser teu, Jesus. Renova-nos, renova cada irmão, renova cada irmã. Nos dá um coração puro, nos dá um coração como de uma criança. Escreve no chat aí: eu quero ter um coração de criança. Oh Deus, me dá um coração de criança, me dá um coração inocente, escreve no chat: me dá um coração puro, me dá um coração limpo, me dá a alegria da salvação. E essa alegria é a tua força, é a tua força. Você vai voltar a ter vigor na vida quando essa pureza vier. Vai voltar a ter força para caminhar, para sonhar, para realizar, porque essa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, nos fortalece. Mas para essa alegria genuína voltar para a tua alma, o coração tem que purificar, tem que perdoar e pedir perdão, deixar as bobagens de lado, voltar a amar, voltar a ser humilde, voltar a servir. Estava nos discípulos de coração surdo, discutindo quem era o maior. Não falou nada disso. Aqui a criança, quem não for humilde como essa criança, quem não servir como uma criança, não pode entrar no reino. Limpo, puro, servo, humilde. E assim o coração fica limpo e recebe alegria. E na alegria temos a força. Aleluia! Receba essa unção, receba essa graça, receba essa vida no teu coração, em nome de Jesus.